Bom, nosso encontro hoje vai ter 3 momentos. Um momento que é o mais rápido, que na manhã eu fiz no final, mas com vocês eu vou fazer no começo. Mais para frente, nós teremos um encontro e iremos falar sobre projetos. Eu assistindo a aula de vocês, vi que com a Suelen, vocês desenvolveram alguma atividade direcionada a projetos de empreendedorismo, não foi isso? Que vocês fizeram uma planilha financeira, um negocinho assim. Daqui para frente, no nosso próximo encontro, que a gente ainda vai marcar, a gente vai, de fato, trabalhar como se dá a elaboração de projetos, como a gente elabora os Jovens Líderes pelo Clima, como será um próximo projeto para Paracambi, conhecer a planilha financeira do projeto de vocês, para que vocês também visualizem melhor como é feita a distribuição da bolsa de vocês, que todo mês a gente tem 22.500 que são divididos entre vocês, tendo aquela margem ali de que um que falta mais redistribuir para o outro, mas sai 22.500 para vocês. Não pode sair para mais nenhum lugar. Vai para os alunos. Então, vocês vão compreender um pouquinho como é essa rigidez, como é essa elaboração, o que é flexível e o que não é, e vocês serão convidados dentro de um exercício a elaborar um projeto e uma planilha financeira, montar uma empresa, uma instituição, uma ONG, vai ser esse exercício. Esse primeiro momento vai ser bem rápido, porque eu quero focar muito mais no futuro do que seria os Jovens Líderes pelo Clima. Eu estou elaborando um projeto que se chama Florescer. É um projeto inspirado numa história antiga de Paracambi, em que jovens trabalhavam com jardinagem. Há mais de 20 anos atrás. Não existia fábrica do conhecimento, não existia nem redes sociais. Era uma outra realidade. Era uma outra realidade, inclusive, de perfil da sociedade, né? E perfil econômico de Paracambi. E aí gostariam que, no futuro, existisse 160 jovens, entre 16 a 25 anos, que fossem jardineiros em Paracambi. Eu quero que vocês me respondam com muita sinceridade. Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira, vocês, hoje, fariam um curso para ser jardineiros? Meter a mão na massa mesmo. Fazer intervenções no território, quebrar calçada, planejar como seria uma área de arborização urbana para melhorar a permeabilidade urbana. Sinceramente, vocês fariam? Mas tipo, fazer isso para a vida inteira? Sim, é um curso profissionalizante. Você trabalha na área se você quiser, né? Você não é obrigada. Se você vai trabalhar, já é outra história, né? Eu fiz cursos que eu nunca trabalhei na área. O conhecimento é bom para outras coisas, porque todo conhecimento a gente consegue fazer umas ligações. Então seria só no curso que atuaria? O curso, eu estou perguntando para você. Você teria interesse em fazer um curso de 4 meses para ser jardineiro? Jardineira. É para todo mundo responder. Quem levanta? Se tivesse a tua faria. Quem teria interesse mesmo, tá? Eu quero fazer um curso para ser jardineiro, jardineira. Levanta a mão. Massa. Agora eu vou perguntar para vocês de 7 meses atrás. Vocês nunca fizeram esse curso Jovem Líder pelo Clima. Voltem no tempo antes de fazer o curso Jovens Líderes pelo Clima. As coisas que vocês ainda não sabiam que aprenderam aqui. Eu chegasse e disse assim, eu tenho um curso de 4 meses para você ser jardineiro. Você faria o curso? Uma pessoa faria? 2? Você acha que ter feito o curso Jovens Líderes pelo Clima daria a vocês essa ideia de que fazer um curso de jardinagem seria uma coisa boa? Ou o curso Jovens Líderes pelo Clima não influiria em nada nessa ideia de vocês? Eu acho que, nossa, por 7 meses atrás, a Giovana de 7 meses atrás nem cogitaria essa ideia de fazer. Mas agora eu faria. Ok, obrigada, era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu imaginava que eu ia ouvir.
Então, assim, quando a gente está elaborando um projeto, a gente tem que pensar como ele vai acontecer no futuro. Então, assim, elaborar projetos me dá crise de ansiedade, porque eu tenho que viver no futuro, né? Então, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Eu preciso de 160 jovens em Paracambi que queiram ser jardineiros. E se 160 jovens não quiserem ser jardineiros? Como é que eu vou preencher essas vagas? Né? E aí, quando eles fizerem um curso, como é que o mercado vai absorver essa mão de obra? Paracambi não consegue absorver 160 jardineiros. Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer quando está elaborando, porque uma coisa é uma ideia boa, outra coisa é uma ideia aplicável, é uma ideia real. Como é que ela funciona na realidade? Quando eu falo em projetos, eu costumo dizer que um projeto é como um transplante de órgão, e a gente vai falar muito de órgãos hoje, tá? É um transplante de órgão. Você pode ter um projeto lindo e você pode ter um corpo que esteja precisando muito de um projeto, um território que esteja precisando de um projeto. Então, o território vai ser o corpo, o projeto vai ser o órgão. Mas eles têm que ter compatibilidade. Às vezes o corpo está precisando de um órgão, mas aquele órgão mesmo perfeito tem rejeição quando entra no corpo. Então essas coisas têm que se casar. E mais na frente a gente vai falar sobre projetos, mas vocês já me deram um certo feedback. Adorei a fala da Giovana, porque foi mais ou menos isso que eu imaginei e foi mais ou menos isso que a Turma da Manhã também falou. Agora vamos voltar para o dia 16 de junho de 2026. Aconteceu aqui a visita da equipe da Transpetro. Aquela visita ela foi organizada pela equipe de responsabilidade social, certo? E trouxe a equipe de educação ambiental e a equipe de proteção de faixa de dutos. Nisso, a primeira parte da palestra, ele apresentou toda a questão da logística da proteção à faixa de dutos, como surgiu esse setor, a necessidade, a importância dos dutos, a importância econômica para o mundo por causa dos dutos, a gente precisa daquelas substâncias que passam nos dutos, e o quanto os dutos são mais seguros do que o transporte dessas substâncias por via terrestre. Os dutos são vias terrestres, mas eu estou falando sobre transportes terrestres, ok? Vocês lembram disso? Lembram ou não? Que ele falou dessa questão da segurança. O que mais foi falado naquele dia? Sobre mangue. Sobre mangue. O Pedro Belga, ele explanou sobre mangue. Mas ainda sobre a proteção da faixa de dutos, sobre essa coisa. Alguém lembra mais alguma coisa que foi falada aqui? Falou sobre os equipamentos e acho que falou um pouco sobre a questão que o pessoal vai lá, fura e tira gases, esse negócio dos dutos, para vender e ganhar mais dinheiro. Eles também falaram sobre a fiscalização, né? Que eles têm o controle geral de onde estão os furos, né? E as coisas assim. Falou dos acidentes também, de pessoas que extraem ilegalmente. Essas pessoas que são bandidos, né? Quando a gente fala, porque a gente passa os dutos nas comunidades e as pessoas vão lá e furam para poder roubar, a gente não está falando da comunidade. A gente está falando de bandidos que existem em qualquer lugar, porque a partir do momento que você vê um duto, aquilo que está passando ali não é meu. Se eu vou ali furar para tirar uma coisa que não é minha, eu sou um bandido, né? Estou cometendo um crime. E a gente não pode estender isso dizendo que é a comunidade que faz isso. É uma alma cebosa ou outra que aparece por ali. E sempre tem, em todo lugar tem e terá sempre. E aí, o que foi que tu falou? Aí eles falaram da fiscalização, falaram da necessidade de se criar o setor, né, para se fazer o controle. Falaram o que mais? Os municípios e as faixas passam. Falou também dos cuidados que você pode ter em relação a você visualizar se o duto está ou não sendo, enfim, furado ou se ele tiver com algum problema.
o número que você pode ligar caso você perceba algo de diferente. Isso, falou do processo de segurança, da educação, das atividades que eles fazem com a comunidade para que a comunidade reconheça aqueles espaços de duto, entendam que são os dutos e que também se tornem colaboradores na proteção dos dutos ao não cometer certas ações de plantar uma árvore de raízes profundas, não fazer construções, enfim, não causar nenhuma interferência à saúde daquele duto. Mais alguma coisa que vocês lembram? Ele falou também sobre o poder paralelo. Pessoas que vão lá para perto para fumar, usar droga, sei lá, coisa assim. Que ocupa muito essas áreas, porque geralmente são áreas que ficam mais desertificadas, justamente por não poder se ocupar. E às vezes eles investem em praças para poder melhorar ali a socialização daquela região, como tem a praça lá no Bom Jardim, estão fazendo no Guarajuba. Então aqui, a gente passou aqui pela a origem da história da unidade de conservação, que é colocada como parque, mas na realidade é uma reserva, porque diferente de um parque, ali a gente só entra com visita guiada. Não tem a entrada livre, você só entra com visita guiada. E vocês foram recebidos pelo manto, que é a pessoa que encabeçou todo aquele movimento ali. Ele não recebe qualquer pessoa ali, não. Ele não recebe qualquer grupo, não. Tá? Você viu que tem os outros educadores ambientais e ele estava ali no sábado para receber vocês. Então, a gente viu toda essa história. Então, eles se colocam como parque, mas, na realidade, é uma reserva de mangue, né? Porque a gente não pode entrar ali a hora que quer, a gente não pode visitar a hora que quer, a gente não pode... Enfim. Então, tem mais características de reserva. A força da comunidade, que é um ponto importante, né? Da escolha daquele local para a nossa visita. E a reflexão do grupo que eu deixo aqui para vocês é justamente esse poder que a comunidade tem de transformar realidades, seja uma realidade que não está suficiente ou seja uma realidade que foi impactada por um impacto climático, um evento, um desastre, seja lá o que for. Dá para passar? Aí tá. Aqui eu já falei, né? Relembrando do dia 16 de junho. Né? A história com o parque, a cultura da segurança pode passar também. Aí aqui, a gente chega na parte que eu digo que vocês são um pé frio danado, que tudo que a gente elabora para vocês, nada acontece do jeito que a gente planeja. Gente, vocês, não sei. Então, a gente iria fazer a visita no parque, depois a gente iria conhecer uma área que a gente foi com a turma anterior, que é uma área ali da primeira estação de trem de Mauá, né, que fica no município de Magé. Mas essa área estava interditada e a gente não conseguiu fazer o nosso lanche, o nosso piquenique e interagir com aquele espaço. A gente teve que comer ali no meio-fio, feito de gente. Mas fazendo a ponte com a importância do parque, eu já fui ali naquele território 5 vezes. A primeira vez que eu fui, aquele território está totalmente diferente do que é agora. Após a implementação do parque, ele incentivou, e agora a gente volta para o módulo que a gente passou de empregos vezes, chegando em cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Eu nunca sei o nome do módulo. Cidades sustentáveis e inteligentes. E eu coloco também aqui resilientes. Então, quando a gente vê que um parque, porque eu não sei se vocês prestaram atenção, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Alguém olhou pela janela o caminho até chegar lá, depois que a gente sai da estrada principal? Vocês lembram, a gente passou do pedágio. Passamos do pedágio. Aí o ônibus entrou. Disse que o ônibus entrou, ele andou por um período. Por um caminho. A gente estava vendo do Google Maps, a parte que ficou lenta. A gente começou a acompanhar. Tinha um monte de lombada. Ali na frente a gente vai virar à direita assim. É diferente, mas a gente vai. Ele segura de tudo, tudo reparando. Tava nós sim. E o que vocês viram? Quebra-mola é enorme. Era a gente viu o quebra-mola.
Tá ali na frente. Tem que escalar, quebra-mola. O Cacu passou por lá. Mas a característica do território, quando a gente foi passando nas ruas, o que é que vocês perceberam ali? Qual é a impressão de vocês? Até chegar no parque. Oi? Eu achei meio Por causa das deserto, feiras. porque tinha tipo muita areia, assim. Eu diria mais por causa das feiras que tinham lá. De um lado tinha, do outro lado também. Feira. A partezinha do comércio. É a partezinha do comércio. Tinha até carne exposta lá. Carne exposta. Tinha bastante sítio também. Isso. Você vê que é uma mistura de uma área meio rural, meio urbana. Verdinha, né? Oi? Verde. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, você vê que ainda é uma área meio rudimentar, que ainda está em desenvolvimento, que você vê que os comércios estão chegando, é tudo meio novo, né? Aí tem aqueles comércios mais antigos, que você vê que são os donos das casas, que tentam colocar alguma coisa ali para fazer alguma renda na frente de casa. Aí eu achei engraçado que eu passei por um e falei assim, mudas de espécies nativas. Já tinha 4 mudas murchas assim na frente. E ali a gente vai passando. E ali a gente vai andando e chega no parque. Eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que eu entro num portal que é completamente diferente daquele trecho por onde eu andei. Concordam comigo? A gente vai sentindo... Você tem noção de uma coisa que eu percebi? Que quando eu fui com a turma 1, há quase um ano atrás, ali mesmo na entrada do parque onde vocês entraram naquela rua, era totalmente diferente. Tá até bonitinho agora. Tá até bonitinho agora. Porque ela Tinha mais pontos de lixos viciados. não tinha aquela barraquinha, tá bem mais limpinho, tá organizado. Nem toda a rua, agora ela tá com brita, né? Nem toda a rua era brita. Aí quando o ônibus entrou, eu pensei, ué, o que aconteceu aqui? Tá diferente aqui. E eu tô falando isso para que aí a gente chega a ter um parque, certo? Aquele parque te remete a um outro espaço. E ali vai visitantes, vai pesquisadores, vão estudantes universitários, vão gestão pública de várias cidades do estado e de outros estados, para pegar como exemplo a organização que o parque tem, a estrutura que o parque tem. Então, ela traz o quê? Atrai visitantes. E quando você vai visitar aquele lugar que é longe para Diacho, né, você tem a necessidade de consumir alguns serviços ali. Então, um parque, ele começa a demandar uma estrutura para suportar as pessoas que vão ali unicamente para visitar o parque. Só que como é longe, você vai ter que comer, né? A estrada vai ter que ser melhorada, vai ter um comércio para se o pneu furar, vai ter que ter uma farmácia para se alguém passar mal, ter uma dor de cabeça, vai ter que ter um restaurante caso eu queira ficar mais de um dia, uma pousada. E ali, por causa de um parque, todo o bairro começou a se desenvolver. E aí, para o azar de vocês, esse desenvolvimento aconteceu bem na hora de vocês fazerem a visita. Porque esse desenvolvimento impediu que vocês conhecessem um lugar muito gostosinho, que certamente vai se tornar um lugar muito mais estruturado e tão gostosinho quanto era antes. Bota o vídeo da Samara. A Samara lá, vocês iriam para cá. Tinha até música ao vivo. Tem até música ao vivo. É vídeo. É vídeo. Então a gente ia para esse espaço que a Mayara vai pegar o local, onde tem um trenzinho, que era a primeira estação, né? É porque está no... Né? Tem um trilho, uma estrutura de ferro que avança hoje no mar, porque o mar avançou, né? Então não é a estrutura que está avançando no mar, o mar que avançou. E a gente teve uma tarde deliciosa, apesar de passar 3 horas para poder conseguir comer, mas a gente interagiu com o local, foi um dia super gostoso e que as pessoas começaram a visitar esse espaço que eu estou dizendo para vocês, que é um espaço super gostoso, que tinha diversas famílias, diversos visitantes, não só os jovens líderes pelo clima, tinha gente ouvindo música, gente dançando, e ali entrava ali, se pendurava ali para tirar foto. O vídeo a Samara tava por aqui, ó. A gente comeu ali, embaixo daquela tenda,
uma comida ruim, sem graça. Mas, enfim, era o que a gente tinha, uma nota fiscal. Aí ali tem aquelas pedras, os meninos ficaram ali. Aí foram... Isso aqui é uma estrutura de ferro, toda enferrujada, todo mundo tirando foto aqui, eu com medo que eles pegassem um tétano, né? Caísse, rasgasse e tal, mas todo mundo foi. E aí, essa parte mais aqui atrás também, ela é bem bonitinha. E todo mundo sentou, conversou, deitou, cantou, dançou. Fez yoga com essa merda. Fez yoga, fez o símbolo Jovens Líderes pelo Clima, que parecia mais que estavam tendo contorções nervosas. Foi um dia muito gostoso esse dia. E a gente iria para cá. Mas por causa do desenvolvimento, movido pelo parque, a comunidade está se desenvolvendo e demandou uma reforma nesse local, para poder comportar todas as pessoas que chegam ali e também beneficiar os moradores de lá, porque não adianta você só beneficiar quem vem de fora e os moradores ficam sem serviço. Então, fecharam tudo, a gente não pode passar. O espaço é isso aqui, ó. A gente passou com o ônibus aqui embaixo. Aqui é a rua. Esse é todo o espaço. E aqui na orla é que começam os restaurantes. Então aqui não tem nada. As pessoas só paravam o carro e não tem nada. E pelo que eu percebi de dentro do ônibus, que quem estava na van, não sei se deu para ver, já tem uma quadra. Já lá. tem uma quadra, porque as crianças elas jogavam futebol por aqui e eles estão fazendo uma quadra cercada, ou seja, eles vão poder jogar bola e as pessoas que estão se divertindo aqui não vão levar uma bolada na cara, porque a gente também corre esse risco. De vez em quando a gente está se desviando de bola. Então eles começaram a perceber que existem diversos públicos que frequentam esse lugar, que eles vão ter que melhorar a estrutura dos restaurantes para atender os turistas que chegam lá, segurança do alimento e segurança para quem está comendo. Então, isso aqui eles estão requalificando. E toda essa requalificação desse espaço chegou por causa do Parque Barão de Mauá, ou seja, uma força comunitária que começou um movimento de desenvolvimento sustentável de toda essa região. Vai gerar empregos, talvez nem tantos empregos verdes, como vai ter no parque diretamente, mas vai gerar empregos, certamente vai melhorar a qualidade de vida e as estruturas públicas desse local, tornando esse local um bairro mais sustentável, porque Mauá é um distrito de Magé. Tá? Então, a importância, vocês já falaram aqui sobre as estruturas de turismo, quanto o turismo pode desenvolver um território, e esse é um exemplo, que o Parque de Mauá é um exemplo direto de tudo isso que vocês já viram aqui. O quanto esse parque, por si só, a existência dele, desenvolve economicamente toda essa região, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Onde o parque está, ali no mapa, e a gente é para cá. Então, toda essa área aqui, ela vai ser requalificada. E todos esses bares e restaurantes, certamente, as pessoas vão chiar, vão reclamar, porque vão ter que se adaptar. Mas, é claro, se você vai receber pessoas, você tem que dar segurança para essas pessoas. Essas pessoas têm que comer comida de qualidade, porque a que a gente comeu foi horrorosa. Além de demorar. Aí a gente pode voltar para lá. Então, vocês já viram o trenzinho, o barquinho que a gente ia, vocês deram o azar da sorte deles. Que horas são, Mara? 3h12. Que horas no intervalo da tarde? Pode ser 3h30. Tá. Então, aqui a gente falando do Parque de Mauá, a gente já falou algumas coisas, mas também a gente faz a ligação com a economia sustentável do local, né? As políticas territoriais. E a pergunta que eu faço para vocês é como nós, não, vocês, que eu não sou jovem, vocês que são jovens, líderes pelo clima, como podemos propor ideias para integrar ainda mais o parque à economia da nossa região? Nós iremos visitar o Parque do Curió. E a partir das estruturas que vocês já conheceram de unidade de conservação, gente, nada aqui é por acaso, nada aqui está solto. A gente já foi para a unidade de conservação da Reserva Biológica de Tinguá, vocês viram que tem uma estrutura para receber as pessoas. A gente foi para uma outra unidade que se chama Parque, lá em Mauá, tem toda essa história que eu já contei aqui, e a gente vai visitar o Parque do Curió, certo? E aí, vocês, como jovens líderes pelo clima, que estão passando por toda essa história que vocês estão passando aqui, vocês vão
propor, vocês vão observar e vocês vão propor, diante de tudo que vocês já aprenderam, quais são as melhorias para o Parque do Curió. É claro que vocês vão fazer, eu acho que a semana... Quando é que vai para o parque? A semana que vem, né? Então, guarde todas as informações que vocês obtiveram, né, desses últimos módulos, das visitas às unidades de conservação, e vocês vão fazer essa analogia com as estruturas do Parque Municipal do Curió, que é o parque de vocês, né? E vocês vão ter que avaliar. Isso pode se transformar num atrativo turístico para incentivar a economia? Será que a região realmente quer atrair turistas? Porque também tem essa questão. Às vezes a gente acha que a região quer atrair turistas e a região não quer. Quer ver na paz e não quer ninguém lá. Tem isso também. A Leandra, eu não sei para que canto da França que ela foi. Mas eu fui para a Holanda e existe na Holanda os núcleos de turistas. E existe a Holanda que a vida das pessoas está seguindo normal. Os núcleos de turistas moram pessoas, né? Tem aqueles prédios bonitinhos, 3 andares, primeiro e segundo andar, ainda tem lá o subsolo, todo mundo vivendo. Tem o comércio, que tem lá muita gente ganhando dinheiro, mas tem gente que mora lá. As pessoas que moram lá, elas odeiam os turistas. Elas odeiam com todas as forças, elas odeiam os turistas. Porque a vida delas, da hora que todo mundo está fotografando a casa delas. A pessoa sai, olha o holandês. Pensa o inferno que é. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que encontram ali a saída da sua sobrevivência. Que é fazer um negócio, que é fazer um pub, que é vender coisinhas, que é vender comida, ter um bar, que é fazer um barco e a gente andar por aqueles canais e tal. Então, tem a parte da população que quer, né, que o desenvolvimento econômico sustentável aconteça, porque é sustentável o que acontece em muitos lugares, lá na Holanda principalmente, e tem a parte da população que vai se sentir extremamente incomodada, porque a vida delas, a tranquilidade dela, com um monte de gente que ela não consegue mal andar na rua, todo mundo botando foto da casa dela, gente. Pensa no inferno que deve ser. E aí como é que se faz? Faz uma consulta pública? Se faz uma consulta pública em Paracambi para poder se conseguir construir estruturas que atraiam turistas, imagina, faz uma coisa aqui muito legal e vocês não conseguem andar no próprio município de vocês. Como é que se faz o controle de quantas pessoas entram e quantas pessoas saem? Então, essas coisas têm que ser pensadas quando a gente quer atrair o turismo. Será que todo mundo quer mesmo? Que turismo se quer atrair? Como vai se controlar isso? O que se fazer? Quais estratégias? Não é uma coisa aleatória. E o parque, ele pode ser um grande potencial de atrair turismo e mexer com a economia do município. Mas como seria isso da melhor forma para não impactar negativamente os moradores de Paracambi? Trazer muito mais aspectos positivos do que negativos. Tudo isso tem que ser pensado no projeto. Tá. Aí já falei... Essa pergunta vai voltar depois que vocês visitarem o Parque do Curió. Pode passar. A gente já viu a Samara. E aí a gente chega no nosso momento 2. A gente falou sobre o impacto que teve lá em Mauá. Como isso afetou a vida das pessoas economicamente. As pessoas tiveram que se virar, muitas pessoas tiveram que mudar da região onde moram para continuar sobrevivendo. E algumas pessoas se uniram para poder restaurar aquela região. Aí a gente chega num ponto que vocês com certeza já falaram aqui, que é a ansiedade climática. Ansiedade frente aos eventos climáticos extremos. Quem aqui em Paracambi foi ou conhece alguém próximo que foi impactado pelos eventos climáticos que aconteceram em 2024? Fala, Maria. Na turma da tarde tem mais gente. Você conhece alguém que foi impactado por eventos climáticos aqui em Paracambi? Conheço. Quem? Meu namorado. E aí, como é que foi? Ele não estava na casa dele no dia, ele estava na minha avó. Mas foi desesperador, né? Porque a mãe dele mandando mensagem para ele, a água subindo. Ele é muito alto e a água estava batendo no peito dele. Nossa. Tipo, subiu muito. Eu acho que eu vejo do teu namorado, ele é bem alto mesmo. É.
Mas eu vou fazer outra pergunta. Como ele ficou depois? Toda vez que chove, eles ficam se comunicando, né? Pra ver se o rio tá subindo. Eles ficam meio que apreensivos, né? Isso. Mais alguém? Fala, Jotinha. Tu levantou a mão que eu vi. Calma aí, cara. Eu já bati. Foi inclusive um aluno da última turma, que era o João Pedro da Silva. Ele morava lá na Raia, né? Aí como teve a enchente, o barranco, ele morava perto de um barranco. O barranco deslizou pra casa dele. Aí ele ficou desesperado, mandou áudio lá no grupo falando que o barranco tinha caído. Calma aí, cara, para de rir. Pô, bagulho sério. Mas aí depois deu tudo certo, ele foi pra casa da avó dele, mas mesmo assim ficou aquele clima, tipo, toda vez que chovia ele ficava olhando o rio pra ver se ia subir, esses negócios assim. Ô, Jotinha, se eu não me engano, a defesa civil teve que interditar a casa dele. Foi. Porque o barranco caiu tanto que danificou a estrutura da casa. Da casa do João Pedro? É, a defesa civil interditou. Até pouco tempo não estava interditado ainda. Porque danificou totalmente a estrutura da casa. E tu conhece a família dele? Porque, assim, o João Pedro parecia não estar muito preocupado, não. Quando a gente falava do assunto. Inclusive, a gente tinha um aluno... Como era aquele aluno do skate? Era Léo, né? O Léo. Teve um dia que o Léo estava falando porque a família do Léo perdeu tudo. E aí, o Jotinha meio que tratou com desprezo. O Jotinha e o outro Jotinha. O João Pedro, o gordinho. O outro gordinho. Que ele se chama, eu não chamo ele de gordinho, não, mas ele se autodenomina gordinho. Ele gosta de ser chamado de gordinho. Se ele é gordinho. Então, assim, eu achei estranho isso quando ele trouxe agora, porque eu não sabia que a casa do João Pedro tinha sido afetada. Porque quando o Léo falou disso, ele, inclusive, tratou como se fosse uma coisa que passou, tá passada. E o Léo falou sobre o impacto que isso teve, o quanto tiveram que resgatar todos os móveis perdidos, e que isso foi um empenho de amigos, de vizinhos, para poder comprar tudo de novo, para eles terem condições de habitar a casa novamente. E o God meio que... Ele como se fosse alguém privilegiado da Zona Sul. E vocês aqui, que vocês também levantaram a mão. Quem foi que levantou a mão desse lado? Fala, Lucas. A pergunta é se você foi afetado ou conhece alguém que foi afetado por um evento extremo aqui em Paracambi. Eu fui afetado quando choveu, só que, tipo assim, a chuva tinha começado de tarde. Só que eu não estava em casa, só que quando eu cheguei em casa, né, eu cheguei e tomei banho, só que quando eu fui dormir, eu lembro que quando eu acordei, eu tinha muita ligação da minha mãe, dos vizinhos. Quando eu acordei, eu fui normal, fui na cozinha, bebi água, olhei pela janela assim, vi tudo flutuando, né? Que a água começou a entrar dentro de casa e eu calmíssimo. Só que tinha acabado a luz. E eu não tenho internet, eu estava sem internet. Aí eu deitei na cama, voltei a dormir. Quando eu acordei, de novo. Não, eu não estava preocupado, que na minha mente a água não ia entrar dentro de casa. Só que aí que eu comecei a ouvir vozes, os outros me gritando lá fora, dos vizinhos tudo na sacada me gritando, e eu deitado na minha cama, doido pra dormir, só que tava calor, não consegui, resumindo. E depois disso, tinha gente batendo no portão falando pra mim sair, porque a água começou a entrar. A água começou a entrar, já tava aqui, quase no meu joelho já, quando eu saí na rua, a água já tava na minha cintura, e eu calmíssimo ainda, entendeu? E... tipo assim, eu sei que minha mãe tinha entrado em desespero e também quando, né, Paracambi ficou nessa de outra chuva, lá em casa minha mãe falou que a gente não fica dentro de casa, eu tive que ir pra casa da minha tia, que ela nem mora aqui em Paracambi. Tava um desespero, minha mãe pensou até em se mudar daqui por causa do choque, né, porque, tipo assim, entrou água dentro de casa, só que eu particularmente não perdi nada, né, porque minha cama é alta, então, tipo assim, os meus móveis... São móveis adaptados. Eu particularmente fiquei impressionado. Foi a eu prova moro no d'água. beliche, então, segundo andar. Então, e também eu conheço uma senhora que ela morava lá no BNH de baixo,
que ela BNH de baixo foi maltratada, hein? foi. E tipo assim, ela é senhora e ela é baixa. Aham. Ela não teve a mesma sorte que o namorado da Maria, que tipo assim, ela praticamente saiu nadando de lá, tanto ela saiu nadando de lá, porque ela perdeu tudo na casa dela. Quando eu fui na casa dela, né, porque eu considero ela como se eu fosse uma avó, eu vi a marca d'água, já estava chegando no teto. Caraca. E ela perdeu tudo, tipo assim, ela conseguiu tudo de novo por causa das, tipo assim, caridade, digamos assim, das pessoas que deram, sabe? Eu mesmo ajudei, minha mãe, e o pessoal em si, e os vizinhos. Até hoje dá pra olhar a parede, que ainda tá a marca. A casa ficou a pura lama. Foi algo assim, foi muito sinistro. Eu sei que você pratica o deboísmo e você vai dormir quando o mundo está acabando, mas você falou que isso impacta a tua mãe até hoje. Particularmente da minha mãe, ela fica meio ousada. Muito mais que, tipo assim, isso aconteceu quando a minha mãe não estava em casa. E, tipo assim, pra ela, como eu sou filho único, acredito que ela ficou mais pensativa ainda. E eu também não atendi o celular, como eu só vivo no silencioso, entendeu? Isso deixou ela totalmente doida. Muito mais, até hoje, quando o pouquinho que fecha o tempo, minha mãe já fica totalmente pra lá e pra cá, minha mãe não para. E eu fico calmíssimo, né? Porque eu sei que se for acontecer, gente, vai acontecer. Vamos fazer um curso com o Lucas para entender como é que ele atinge o nirvana do deboísmo, a chuva tá carregando e ele nadando em cima da cama. Eu realmente me admiro até hoje por causa disso, porque eu sabia que quando eu fico nervoso, gente, acho que minha mãe ia cair dura ali, já era. Agora já era pra mim estar morto, se não fosse por outras coisas. Entendi. Ai, muito bom. Essa foi a melhor história que eu contei dos eventos climáticos de Paracambi. Mas uma coisa incomum na fala de quem relatou aqui é o medo que fica após o evento, né? Tirando o Lucas, as pessoas elas ficam o que a gente chama de ecoansiedade ou de ansiedade climática, que toda vez que prevêem que aquele evento semelhante pode acontecer, né, a pessoa fica naquele estresse constante, fica naquela tensão. Porque o que elas perdem ali, né, e aqui em Paracambi não se perdeu vidas, até onde eu sei, mas se perdeu muitos bens. Quando você perde seus bens, você também perde parte da sua vida. Porque ali naqueles bens está o trabalho de alguém, né? Está o dinheiro, a conquista de alguém, às vezes está o sonho de comprar aquele bem, está a história de vida em coisas que a água destrói, né? Ou seja, quando é um enchente, quando é um incêndio, quando é um evento extremo, quando é um acidente. Então, são partes da vida também. Não é só um sofá, não é só uma geladeira, né, que se vai num evento desse. Além do medo de novamente acontecer tudo aquilo ali que fica, porque a pessoa que está ali com medo, ela está com medo que parte da vida vá novamente embora, também fica com medo que parte da vida de fato, da vida biológica, como o filho, que estava lá de boa, nadando na lagoa, e a mãe em pânico e fica até hoje. Então, aqui a gente está falando de situações de estresse. E como a gente cada vez vai viver de forma mais frequente situações com impacto ambiental, então esses estresses eles vão se tornando cada vez mais frequentes até que se torne um estresse crônico. Porque como a gente vai ter chuva agora no inverno, no verão, no outono, na primavera, a gente nunca sabe quando um evento desse vai acontecer. Daqui a pouco vai vir um El Niño, o El Niño esquenta demais e a possibilidade de ver chuvas torrenciais, vir granizo. Lá em Nova Iguaçu teve uma chuva de granizo, que eu não lembro se foi 17 ou 19, que até hoje os carros têm celulite. Porque estragaram os carros e quem tinha dinheiro para arrumar o carro, comprar outro, arrumou. Né? Mas quem não tinha dinheiro está vivendo com a celulite do carro, as marcas da pedrinha até hoje. E ali você olha para o carro, que é um bem que certamente você teve um esforço, e se você durante todo esse tempo ainda continua com o mesmo carro sem arrumar, é porque você não tem dinheiro para comprar outro. E você vê um bem seu, né? Muita gente relata que estava no meio da estrada, o medo porque as pedras quebraram o vidro, então foi uma agonia. E não é comum em Nova Iguaçu chover granizo, né, gente? Vamos, né?
É um evento bem estranho e toda vez que está fazendo muito calor e começa a vir umas chuvas que parece uma pedrada lá em Nova Iguaçu, as pessoas já ficam com medo, ficam querendo correr para tirar o carro e acaba botando até a própria vida em risco porque estão querendo... Gente, não é só um carro, como eu falei. Quando elas querem salvar o carro, elas estão querendo salvar a história que levou até aquele objeto, né? O esforço delas que levou até aquele objeto. E aqui a gente entra numa parte em que a gente vai falar sobre estresse. Estresse que independe dessa situação climática que a gente pega por causa do nosso curso, por causa de toda essa história, a história do Parque de Mauá, né? O quanto que essas pessoas tiveram suas vidas danificadas por causa de um acidente, com o vazamento, mas estresse de tudo quanto é tipo e qualidade. Tudo que a gente está submetido a uma situação frequente, né, de pressão, de não conseguir lidar, a gente está submetido a uma situação de estresse. Pela manhã eu falei de que um aluno que ele conhece bem Tinguá, eu detesto para Tinguá, a Onda Verde que vocês visitaram. Porque quando eu trabalhava lá, e no período do verão que começava a chover, eu moro no centro de Nova Iguaçu. Eu já cheguei a levar 4 horas para chegar no centro de Nova Iguaçu, quando saía de Tinguá. E eu tinha um filho pequeno, que ficava com uma cuidadora. Eu ficava presa no trânsito, no bairro de Botafogo, o ônibus enchia de água, eu não tinha para onde ir, tinha que esperar a água baixar. A babá, meu filho autista, ele entrando numa crise, a babá ligava para mim, querendo que eu ajudasse ela para ver como solucionava aquilo ali, porque ele sabia a hora que eu chegava, quando eu chegava, ele entrava em crise, eu dentro do ônibus trancada, a chuva comendo lá fora, a água subindo no ônibus e o menino gritando no telefone. Isso me gerou uma situação de estresse por tanto tempo, quando eu trabalhava lá em Tinguá, que hoje eu tenho pânico de ir para Tinguá. Eu sempre acho que eu vou ficar ilhada. Seja no carro, eu tenho até mais medo de ficar ilhado dentro do carro do que no ônibus, porque no ônibus ainda tem espaço, né? No carro você vai junto, né? Você dorme igual o Lucas e deixa a água te levar. Então, assim, outra coisa que eu costumo dizer é que eu vivo aqui o meu metaverso em Paracambi, porque eu venho trabalhar aqui geralmente de carro. E para os outros lugares que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, eu sempre fui de transporte público. Quando eu trabalhava em Duque de Caxias, que também chovia em Nova Iguaçu, eu ficava ilhada, porque o ônibus não sai de Nova Iguaçu quando enche Nova Iguaçu. Nova Iguaçu chove e acabou o mundo. Ônibus não entra, ônibus não sai. E se o ônibus não sai, o ônibus não chega em Duque de Caxias para eu voltar para Nova Iguaçu. Então eu fazia toda uma viagem que eu ia para Pavuna, a Pavuna cheia de água, eu descia dentro da água, dentro da lama, com medo de pegar uma doença, uma leptospirose, já ia dizer toxoplasmose, vai que também tinha, né? Aí teve uma vez que eu tinha um sapato novinho, gente. Eu tinha comprado parcelado em 4 vezes. Choveu, eu desci na Pavuna, aí tive que descer na lama, não tinha previsão daquela chuva. Cheguei em Nova Iguaçu, também tive que andar na lama, porque tinha que descer na Via Láctea, eu tinha que ir para o outro lado andando. Meu sapato, que eu não tinha pago nem a primeira prestação, foi embora, porque encharcou com uma... Então, essas coisas, e aí se a gente pensa nos trabalhadores que são da Baixada Fluminense, que tem que trabalhar no Rio, que todo esse período eles não sabem que horas vão chegar em casa. Parte da vida deles fica no trânsito normalmente, e quando tem um evento climático só piora, porque eles não sabem que horas vão chegar em casa, chegam de qualquer jeito, chegam encharcados e ainda ficam doentes depois, porque são obrigados a andar na lama, não tem jeito. Você desceu na Pavuna, você vai descer na lama. Desceu em Nova Iguaçu, você vai andar na lama. E quem mora no centro ainda é privilegiado. Se você tiver que ir para os bairros mais periféricos, é que danou, é que você só vai chegar no outro dia. Teve uma amiga minha... Isso não foi em Nova Iguaçu. Ela morava em Santa Cruz. Aí teve uma chuva imensa, que inclusive o povo que trabalhava no shopping Nova Iguaçu ficou ilhado e só conseguiu sair no outro dia, 10 horas da manhã. Aí ela estava indo para Santa Cruz e o marido dela já estava em casa. Só que ela não conseguiu chegar no apartamento onde ela morava, porque entre o último ponto que o ônibus deixou ela chegar no apartamento era muita água. Isso ela chegou, era 9 horas da noite.
Aí, nisso, ela ficou ilhada num lugar e a água começou a subir. E nisso que começou a subir, ela estava só com ela e mais uma menina que ela conheceu ali. E tinha um sofá. E ela sentou no sofá e as duas ficaram nadando no sofá, se segurando na coisa da parada do ônibus, para o sofá também não sair navegando. E nisso ela ainda tinha telefone, ligou para o marido estava dentro do apartamento. Ele também não tinha como ir buscá-la. Mas se eu soubesse que a minha esposa, o meu marido, estava no sofá boiando na parada do ônibus, eu não iria conseguir dormir. Quando ela chegou às 6 horas da manhã em casa, ela teve que praticamente arrombar o apartamento como estava no 7º sono, gente. Pelo amor de Deus. Esse lance da chuva, aqui minha também é a aprendiz. mesma coisa. Se chover, não vai ter transporte público. Tanto que eu tenho um primo meu que ele trabalhava em Seropédica. Choveu, alagou tanto Paracambi quanto Seropédica. Ele voltou de Seropédica aqui andando porque não tinha ônibus. Ele veio de Seropédica. Aqui em Paracambi também tem esse problema. Eu não vivo esse problema em Paracambi, que, como eu disse, aqui eu vivo um multiverso em que tem um carro que me leva e me traz, gente. Todo dia eu agradeço. Mas imagina, às vezes, o trabalho da pessoa, até bom, o trabalho nem é estressante, mas o ir e vir, esse medo nesses períodos, mantém a pessoa numa situação de... A pessoa sai de casa já tensa, porque não sabe como é que vai ser a volta. Né? Se vai chover, como é que vai voltar, e sem falar da qualidade dos transportes mesmo, porque aí acabou-se, né? Mas aí, voltando para a questão do estresse constante, eu vou perguntar a vocês, quem aqui na vida normal, tá, vive situações de estresse constante? E quem aqui tem diagnóstico de depressão ou ansiedade? Oi? Oi? Não. Por isso que eu não vou no médico. Se não tem laudo, Se não tem laudo, não tem doença, né? Tá aí com a coluna lascada e não vai no médico cuidar. Alguém aqui conhece alguém que tenha diabetes na família? Essas pessoas que vocês conhecem que têm diabetes, faz tratamento? Faz que tipo de tratamento? Remédio sem caixa. Faz remédio? Faz mais o quê? Faz insulina. Que a gente tem 5 tipos de diabetes, tá? A gente tem diabetes tipo 1, que é aquela que o órgão, geralmente, é uma diabetes que traz um elemento genético, e o pâncreas, de um belo dia, ele resolve que não quer trabalhar mais, acabou. Isso pode acontecer na infância, acontece mais comumente entre a infância e a adolescência, mas também pode acontecer na vida adulta. E a diabetes tipo 2 é a diabetes que a gente desenvolve, porque tem uma predisposição também, mas desenvolve principalmente, engatilha essa predisposição por causa dos maus hábitos alimentares, que é a diabetes mais frequente, né? Então, vocês têm aqui pessoas que vocês conhecem que têm diabetes e faz tratamento. Não faz tratamento? Porque tem um órgão que está doente. Esse órgão que está doente se chama pâncreas. E aí, ele quando tem que liberar a insulina, para a insulina botar a glicose para dentro da célula, e o pâncreas resolveu que está doente, porque ou ele ficou doente ou vocês adoeceram ele, e ele precisa de um remédio para poder funcionar melhor. E mudanças de hábitos também, fazer atividade física, comer melhor, ir na nutricionista, pipipopopopó. Alguém conhece aqui que alguém tem hipertensão arterial? Essas pessoas que têm hipertensão fazem tratamento? Vão ao médico. Oi. Hipertensão arterial é quando a pressão arterial, ou seja, a pressão das artérias, elas aumentam, pressionando todo o nosso sistema circulatório, seja as artérias e seja o coração. Mas o rim também está envolvido nesse sistema, porque o rim é que regula o sódio no nosso organismo. Então, compromete todo o sistema circulatório, rebate no coração e também tem um vetor aí que ou tem origem no rim ou acaba afetando o rim. Muitas das pressões arteriais têm origem no rim, mas muitas outras também acabam prejudicando o rim. Então, a pressão arterial, ela afeta o sistema circulatório, afeta o coração, né?
Às vezes é por acúmulo de gordura nas artérias, ou seja, se você tem uma artéria que é um cano, e aí tem a gordura que vai preenchendo esses espaços aqui, o sangue fica sem espaço para passar e vai pressionando. Então, a mangueira, né, que antes a água ia fluida, ela agora, para poder passar, tem uma pressão. E isso afeta todo o funcionamento do coração. Quem vocês conhecem que tem pressão arterial faz tratamento? Toma remédio? É a tia Sara, que agora só começou a fazer tratamento porque a gente ficou no... Ela tem pressão arterial. Você tem pressão arterial? Ah, tem suspeita, ou seja... Oi? Geralmente a pressão arterial ela é lenta, mas você começa a ver que tem pressão arterial quando você começa a ter uma dor de cabeça aqui. Agora, quando isso acontece, você já está muito grave, tá? Então, tem uma pressão aqui, começa a dar uma dor de cabeça, você começa a perder os sentidos com frequência, mas começa de forma bem silenciosa, tipo, umas tonturas que vem e vai e tal. Diabetes tipo 2 e hipertensão arterial, gente, era doença até a década de 70, doença de velho. O que é doença de velho? Doença de velho era pessoas com mais de 60 anos que tinha isso. Não, mas qual doença é doença de velho? Diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. Antigamente você só via pessoas muito velhas com isso. Hoje em dia você vê jovens, você vê crianças, você vê... Eu tenho 52, tá? Pessoas da minha idade, né? Mas quando eu digo que há 30 anos atrás, essas doenças eram doenças de velho. Essas doenças, elas afetam sistemas e afetam órgãos, certo? Afeta coração, as artérias, o pâncreas. Alguém aqui conhece alguém que precisou de um transplante de rim, por exemplo? Ou conhece alguém que tem problema no fígado? De vez em quando alguém diz que está com problema no fígado, não digeriu direito, e faz o quê? Toma o quê? Remédio. Alguém conhece alguém aqui que tem gastrite? Aí toma um prazolzinho, né? Vai no gastro, toma um omeprazol, um pantoprazol, faz tratamento. Não, não cabeça não. Aí, tipo, você conhece alguém, eu mesmo, né? Não vai no médico, né? Não saber se eu sinto o estômago queimando. Mas você sente que seu estômago está queimando. Né? Você sente que aquele órgão responsável por aquilo está com problema. Se você vai cuidar, aí já é outra história. Mas você sente que tem um órgão que está adoecendo. Né? Quando você está com problema na coluna, por uma queda, um acidente, uma hérnia, vai no ortopedista. Quando você está com problema cardíaco, vai que médico? Quando você está com um problema de diabetes, você vai no endocrinologista. Quando você está com outros tipos de problema, primeiro você vai no clínico geral e depois ele te encaminha para ir no endocrinologista, para ir na ginecologista, no caso das meninas. Né? Você está com problema no rim, vai no urologista, os meninos também vão no urologista para poder fazer outras questões, para ver se está tudo, os testículos, para ver se está tudo certinho ali. Então, todos os órgãos, eles têm os médicos especialistas. Eles sinalizam que aquele órgão está ficando doente. E quando não tem para onde correr, vai se fazer o tratamento daquele órgão, vai se tomar remédio, vai se fazer uma terapia que mude o comportamento que afete aquele órgão, certo? E por quê? Vou fazer uma pergunta a vocês. Quando a pessoa está com um problema no órgão chamado cérebro, qual a função do cérebro? Passa a informação para o corpo. O que mais que o cérebro faz? Ele comanda o quê? O corpo todo. Mas o que mais a gente está aqui e o cérebro está fazendo? Pensando, sentimentos, humor. Imagina que um órgão que ele organiza o seu humor, os seus sentimentos, a maneira como você aprende, a maneira como você fala, que você percebe o mundo, esse órgão ele adoece. Como todo órgão. Como o coração, como o pâncreas, como a nossa coluna, como o nosso pé quando a gente corta, que vai ter que ir no médico a depender da gravidade. É um órgão, como outro qualquer, que adoece. Quando esse órgão está doente,
Que médico a gente procura? Oi? A gente procura um psiquiatra. Porque esse órgão, ele pode ter problemas por causa da estrutura dele, tipo, você teve um acidente, você teve alguma doença como vírus e tal, que afetou o sistema nervoso e causou dano nos nervos, que você vai procurar um neurologista, ou como acontece no pâncreas, no coração e em outros órgãos, como fígado e rins e tudo mais, altera a bioquímica, porque tudo que faz esses órgãos funcionar tem substâncias. As substâncias mais presentes no nosso cérebro são os neurotransmissores. Assim como o nosso coração, quando está doente, altera as enzimas cardíacas, assim como o nosso fígado está doente, altera as enzimas hepáticas, e o nosso pâncreas está doente, altera as enzimas pancreáticas, quando o nosso cérebro está doente, como órgão, altera o funcionamento. Se parte do funcionamento dele está relacionada às nossas emoções, ao nosso humor, à nossa maneira de pensar, tudo isso que a gente faz. Por quê? Quando a gente procura um médico que cuida desse órgão, as pessoas tratam com preconceito e com zombaria. Porque a gente pode procurar um cardiologista, um clínico, a gente pode ir na ginecologista porque a gente sabe que tem que fazer o preventivo. Se está com uma coceirinha, vai passar pomada. A gente sabe que tem que fazer isso. Se está com uma gastrite grave, vai no gastro que ele vai passar um remédio para poder curar a gastrite. Se o problema é no órgão cérebro, por que as pessoas zombam? Porque quando se diz que vai no psiquiatra ou que se precisa tomar remédio porque o órgão cérebro não está bem, as pessoas zombam. Vocês já pensaram sobre isso? Quando a gente passa por situações de estresse constante, como eu estava falando para vocês, que se torna crônico, e fazendo uma ponte também com a situação de estresse por causa de eventos climáticos, desastres e tal. E vocês falaram aqui que as pessoas que passaram por isso relatam que sempre se sentem ansiosas e isso instala uma mudança na bioquímica e no metabolismo desse órgão, ok? E assim como eu estava falando, todos os órgãos eles adoecem, todos os órgãos eles têm alteração bioquímicas, todos os órgãos eles precisam de um especialista que cuida daquele órgão. Se ele está doente, precisa de um especialista que cuide dele. Ele precisa de medicação, precisa de terapia, precisa de mudança de comportamento. E a pergunta que eu lancei a vocês que o porquê? Quando é o cérebro, o órgão cérebro que está doente, ele tem mudanças no funcionamento dele, e o funcionamento dele está ligado ao nosso humor, nossa forma de pensar, ao nosso sono, à nossa fala, à nossa forma de interagir com os outros. O porquê? Quando esse órgão ele está doente, e por ele ter essas funções, ele vai alterar esse tipo de comportamento, porque existe o preconceito na hora de se procurar o especialista que cuida desse órgão. Nenhum de vocês ou alguém já tenha feito e vocês tenham presenciado. Quando alguém necessita procurar um psiquiatra ou precisa cuidar de alguma alteração do órgão cérebro, sempre tem uma piadinha que vem junto? Quantas vezes vocês fizeram piadinha? A Letícia fez assim, eu nunca fiz não. É porque esse assunto eu acho muito, assim, é delicado, é um assunto delicado, é o que se passa na cabeça da pessoa para poder brincar dessa forma, entende? Aí eu não concordo, nem gosto de brincar dessa forma. Entendi. Mas você falou uma palavra boa, brincar. O porquê quando a gente está doente de outra coisa, ou um outro órgão, ou uma outra parte do nosso corpo está doente, a gente não brinca, a gente se preocupa, a gente leva para o hospital. E por que quando é o órgão cérebro está doente, a gente brinca? Talvez seja, assim, não generalizando, mas as pessoas, por exemplo, sou o Vitor Hugo, né, que falou que faz várias vezes. Ele faz vezes... Ele... Falei que já fiz várias vezes. Assim, O que foi que ele fez várias vezes? Brincadeira? Ah, tá. Às vezes, tipo assim, a pessoa deve, por exemplo, vamos supor que eu tenho, o Vitor Hugo vem e faz comigo.
Só que o Vitor Hugo, ele pode fazer para tentar me descontrair, não sei, talvez numa brincadeira, um pouco mais, tipo assim, poder não levar tão a sério o que tá acontecendo com a pessoa, no caso seria comigo. No intuito de suavizar. Isso, no intuito de tentar, tipo assim, me tirar um pouco do foco, né? Porque querendo ou não, isso é algo sério. Mas, falando assim, o Vitor Hugo, que me conhece muito, ele vai fazer para poder me distrair nessa questão. Mas você... Era pra ofender mesmo. Nesse caso. Você ajuda. Ele tá tentando te ajudar. Você ajuda, Vitor Hugo? Mas considerando que o objetivo do Vitor Hugo é esse mesmo, você acha que a maior parte das pessoas, quando brincam com esse objetivo? Não. Vai na forma de ofender mesmo. Isso aí, discriminar a pessoa em si para poder deixar ela para baixo. É igual um argumento a pessoa, por exemplo, me estressei muito com o Vitor Hugo. Aí eu sei que ele tem, eu vou lá, vou utilizar isso que ele, por exemplo, já que eu sei, para poder jogar ele para baixo de qualquer forma ou até mesmo, né, com outros fins. Olha lá, Maria Paia vai falar. Eu acho também que um pouco disso é porque as pessoas têm esse preconceito com a questão de que tá procurando psiquiatra porque é maluca, entendeu? Acho que elas sempre levam para esse lado, para a pessoa sempre tentando diminuir mesmo. Não que isso seja um problema pequeno, mas eu acho que seria isso. Mas, tipo, acho que não só discriminar, mas também descredibilizar também. Tipo, você tá com esse problema? Isso não é nada demais. Tá tudo bem, você tá pensando em se matar? Pô, isso daí é falta de um trabalho. Geralmente as pessoas Falta de falam um prato isso. para lavar, né? Sempre dão essa desculpa, descredibilizando. Nossa, eu tô triste. Fala uma louça. Eu acho que um dos pontos que talvez as pessoas não tenham esse preconceito seja uma forma de esconder até os próprios sentimentos, porque a sociedade como um todo trata você falar sobre os seus próprios sentimentos, principalmente negativos, como um sinal de vulnerabilidade, como se você fosse fraco. Então, nessa tentativa de você mostrar que você não só blinda você mesmo, como você tenta ridicularizar os outros para tentar mostrar que você é melhor do que ele. Tá, Lucas, oi, posso falar? Posso? Eu já esqueci a metade que eu vou dizer. Mas, tipo assim, eu também estava pensando, e também tem um ponto que hoje em dia as pessoas, né, a sociedade, se encaixou muito, tipo assim, a questão desse tratamento como se fosse tipo uma piada, tipo CAPS, né? As pessoas levam tudo na forma da brincadeira, falando, você vai pro CAPS, né? Então, leva tudo e ironiza por causa da geração de hoje. As pessoas de hoje em dia, no caso. Tá bom. Então, novamente resgatando o que eu falei para vocês. Diabetes e hipertensão antigamente era doença de velho. Tá? A gente ficava menos doente. Ou quando ficava doente depois que o corpo já estava muito desgastado, estava muito exposto e tal. Por que vocês acham que isso acontecia? Mais tarde na vida das pessoas. Por conta da alimentação, o que mais? Atividade física. Eu acho que até os próprios trabalhos antigamente não tinha tanto escritório, era mais trabalho. Perfeito. Braçal, você precisava se exercitar, querendo ou não. Mexer mais. Exatamente. Todo o estilo de vida era diferente. Então, essas doenças elas vinham muito mais com o desgaste natural do corpo, esses órgãos que iam enfraquecendo, as substâncias que eles precisam gerar iam ficando cada vez mais escassas, então a gente adoecia mais rápido. Hoje em dia a gente tem mais pessoas com doenças relacionadas à questão mental. É o mesmo princípio. Nós estamos expostos a mais situações de estresse que nos põem mais vulneráveis a doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, porque o corpo fica mais frágil, né? A questão da alimentação, a mudança na forma que a gente trabalha. Tudo isso também impacta, né? Do mesmo jeito que impacta como o pâncreas vai funcionar, como o coração vai funcionar, como o rim vai funcionar, como o cérebro vai funcionar. São estímulos diferentes,
com impactos diferentes ao longo da nossa história. O nosso planeta ele está contaminado. Ao estar contaminado, ele exige mais do nosso corpo. Nós fazemos coisas diferentes que o nosso corpo não suporta. Os nossos hábitos, a nossa maneira de viver atual. Da mesma forma que adoecemos os outros órgãos, esse estilo de vida adoece o órgão cérebro. A turma da manhã falou sobre autismo, né? Alguém falou sobre que os plantadores de cana poderiam desenvolver diabetes mais fácil porque eles pavam mais cana. Eu nunca fiz um estudo sobre se os plantadores de cana desenvolvem diabetes mais rápido que os outros, mas com certeza os plantadores de cana, antigamente, eles não desenvolviam diabetes na adolescência. Porque apesar de eles estarem plantando cana e chupando a cana e apitando, como dizem por aí, assoviando, mas eles gastavam muita energia. O corpo precisava de mais glicose, a vida deles era diferente e o resto da alimentação deles também era diferente. Então aquela cana não fazia a menor diferença na vida deles. Hoje, a nossa vida não é assim, a gente não chupa a cana, a gente não faz nem o esforço para chupar a cana, a gente vira um copinho de Guaravita, ou como a Mayara estava aqui dando expor de vocês mais cedo, um energético com uma dose absurda de cafeína e de glicose que vai direto para o fígado de vocês, para aquilo ficar dando efeito que a gente chama de efeito rebote no organismo. Vocês estão fracos, aí tomam um energético, faz puf! Aí daqui a pouco acaba muito rápido, porque isso é uma fonte de energia muito rápida e muito curta, aí a bateria acaba e fica puf, efeito celular viciado, né? Que tem que ficar o tempo todo botando na tomada, vulgo energético Coca-Cola. Então a nossa maneira de viver, da mesma forma que afeta os órgãos, que deixa todo mundo doente mais cedo hoje, né? Que a gente tem diabetes tipo 2 na adolescência, tem jovens adolescentes saindo da adolescência já com suspeita de hipertensão. Vocês conheceram o Pedrinho, né? Pedrinho é hipertenso, toma remédio. Em altas doses, ele toma um remédio mais forte. O Pedro é amigo do Rickson, que é amigo da Samara. Ele toma um remédio para controlar a hipertensão dele muito mais forte do que o Hélio, que tem 66 anos de idade. Mas também você vê o Instagram do Pedrinho, tá com um copo de cerveja na mão. Né? Então, assim, a gente se tornou mais tóxico para nós mesmos, adoecendo todo o nosso corpo. O ambiente se tornou mais tóxico, adoecendo todo o nosso corpo, incluindo o nosso cérebro. E hoje a gente está mais exposto ainda diante de todos esses eventos. Você acha que essas pessoas que estavam lá em Mauá, que sobreviviam daquela pesca e daquela catação, ficaram de boa, saúde mental ok, depois que aconteceu aquilo? Algumas podem ter superado, mas certamente teve impacto sobre a saúde mental daquelas pessoas. E a gente não está preparado para lidar com isso, a gente só sabe dizer supera. Mas o órgão daquela pessoa adoeceu. E eu não estou falando nem dos outros, porque aquele ambiente todo ficou tóxico em todos os sentidos. Mas, com certeza, o órgão cérebro adoeceu. Como o órgão cérebro de algumas pessoas aqui de Paracambi, após o evento climático, está funcionando de uma maneira diferente. Talvez não tenha chegado numa patologia, numa doença em si, mas eles não são os mesmos que eram antes. O Lucas é o mesmo, continua nadando na cama, mas a mãe do Lucas não é a mesma. E ela jamais voltará a ser. Ela jamais terá a saúde mental que ela tinha antes daquele evento. E se ela já tinha gatilhos, já tinha algumas fragilidades, esses eventos forçam para que esses órgãos, o órgão cérebro, adoeça mais rápido possível e engatilhe isso. Entende? E do mesmo jeito, volto a repetir, que os outros órgãos precisam de medicamento, precisam de um médico, precisam de mudança de comportamento, precisam de terapia, precisam de exercício, o órgão cérebro precisa da mesma maneira. Eu espero que vocês, jovens líderes pelo clima, não sejam essas pessoas que não entendem que o cérebro é um órgão como qualquer outro e que ele adoece diante de estímulos negativos como qualquer outro.
Quem disse aqui que tem diagnóstico de depressão? Alguém levantou a mão? Pronto, de depressão e ansiedade. Pela manhã eu fiz o exemplo de como funciona os nossos neurônios na questão da depressão, só para vocês verem, que são vários fatores. Nós temos o neurônio, que são as células do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. Tem mais coisa aqui no neurônio, ele vai... Mas vou pegar só essa parte daqui, tá? E tem um outro neurônio aqui. Aí ele tem não sei o quê. Aí ele tem umas coisas aqui, da baía mielina, pipipipopopó. E os neurônios, eles, como eu falei para vocês, têm as substâncias, predominantemente, que eles produzem, que são os neurotransmissores. Entre eles, vocês já ouviram falar dessas coisas. Dopamina, adrenalina, serotonina. Todas essas regulam os nossos comportamentos, a nossa maneira de pensar, ok? E não depende apenas da produção que acontece lá no neurônio, porque o que acontece lá no neurônio depende de toda a saúde do seu corpo. Falando exclusivamente da serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que a gente produz aqui, nesse cantinho do neurônio, e aqui, entre um neurônio e outro, a gente tem uma coisa chamada fenda sináptica, que é quando o neurônio transmissor passa um neurotransmissor para outro, onde esse neurotransmissor vai atuar, depois ele vai mandar de volta. Mas a ação do neurotransmissor acontece nesse espaço aqui. Porque ele vem aqui, ele atua, aí ele entra aqui. Quando ele faz a função, ele volta para esse neurônio que produziu. O mesmo neurônio que produziu, ele recapta a serotonina. Mas quando ele recapta, ele já recaptou a serotonina cansada. Então, se ela não tiver mais utilidade, ele vai fazer o quê? Ele vai degradar. Tudo no nosso corpo, quando não serve mais, tudo que o nosso corpo produz, e quando não serve mais, ele dá um jeito de degradar. Só que existem diversas doenças, inclusive no estômago, né, Samara? Que se você tiver com um problema no estômago e não conseguir absorver os nutrientes, você não vai produzir isso aqui, que vai regular o seu humor, que vai dizer se você dorme bem ou dorme mal, que vai fazer você descansar, que vai implicar como você aprende, como você se relaciona com as pessoas. Basta uma bactéria no teu intestino ou uma irritação no teu estômago que você não absorve o nutriente e você não produz serotonina suficiente. Você pega uma banana que é rica em triptofano. Triptofano é uma substância que o corpo converte em serotonina. Nossa! Pois é. E aí, se você tiver uma doença no sistema gastrointestinal, ou seja, a sua dor no estômago, que você não procurou o gastro, pode alterar o seu comportamento, né, Samara? A Samara ela é o exemplo disso. É verdade. Então, os nossos órgãos, quando estão doentes, eles afetam o nosso comportamento. E existem doenças que a gente desenvolve e existem doenças que a gente já tem uma carga genética. A gente pode ter algum problema no nosso metabolismo. A gente traz umas coisas aí durante a nossa vida que prejudica como é que a gente vai transformar esse triptofano que a gente comeu na banana para se transformar numa serotonina para a gente dormir, depois pegar a serotonina, transformar em melatonina e dormir direito. Se a gente tiver essas doenças que foram absorvidas durante a gestação da nossa mãe, quando a nossa mãe estava sendo gestada, não quando ela estava nos gestando. Durante a vida da nossa mãe, durante a nossa gestação, quando a gente estava sendo gestado, pelos problemas de saúde dos nossos pais, e tudo o que aconteceu na nossa vida de toxicidade, isso vai afetar a nossa saúde mental. Basta um gatilho, um evento climático extremo, que a gente já está todo lascado, com o DNA todo arranhado, e aí a gente entra num quadro de transtorno da nossa saúde mental e vai ficar difícil de voltar para o eixo se não for com medicamentos, com um médico que oriente, com uma terapia e descobrir se há algo mais no nosso corpo que está atrapalhando toda essa produção também. Ou
já não nasce mais A possibilidade da criança nascer mais sensível é muito maior, né? Tem gente também que tem uma resistência que é uma coisa impressionante. Mas, a partir da nossa história, né, cada vez estamos submetidos, como eu já falei, a toxicidades, né, a gatilhos. Então, nós, a cada geração, estamos produzindo, entre aspas, gestando e gerando pessoas com mais predisposição a ter falhas no metabolismo, ter falhas na produção de certas substâncias que mantêm todos os órgãos, ter falha, inclusive, nos neurotransmissores e como eles vão se comportar e como a gente vai se comportar diante das situações. Eu não sei se é uma dúvida. Eu acho que eu escutei isso já. O estresse na gravidez pode gerar diabetes gestacional? Sim, porque quando a gente está muito estressado, a gente gera uma substância chamada cortisol. Cortisol é uma substância inflamatória que nós precisamos, nós produzimos, porque nós precisamos que o nosso corpo ele tenha um pouco de inflamação para sempre estar estimulando o nosso sistema imunológico, mas é um pouco, é só um pouquinho mesmo, né? Quando isso está muito elevado, ele enche as nossas células com essa substância que é super inflamatória. Então, imagine um corpo inflamado, reagindo e recrutando do sistema inflamatório um combate constante. Então, a pressão arterial dessa mulher vai subir, porque o cortisol faz com que as paredes das nossas artérias fiquem mais rígidas. E quando ela está mais rígida, imagine uma mangueira, que a água pode, e a mangueira vai se mexe, e a água consegue se moldar ali e andar. Quando a artéria está mais rígida, ela se pressiona e ela meio que se fecha um pouco mais. Então, o sangue, quando passa ali, ele passa machucando as extremidades da artéria. Então, sobe a pressão, além de afetar o pâncreas. Então, tem a diabetes gestacional. E aí vai um monte de problemas por causa do excesso de cortisol. Mas onde é que eu estava mesmo? Eu faço essa pergunta de propósito. Então é isso, gente. Quando uma pessoa está tomando antidepressivo, o que é que acontece? Vamos que por algum problema, né, o seu organismo ele não está absorvendo bastante triptofano para poder gerar neurotransmissores, ou a sua história genética tem um monte de ranhuras no seu DNA que faz com que você não produza a quantidade de serotonina suficiente, você só produza 2, certo? Aqui o resto são outros neurotransmissores. Então, ao invés de você produzir 10, você só vai produzir 2 moléculas de serotonina. E o seu corpo vai ter que dar conta de todos esses estímulos de estresse e você passar por isso da melhor forma possível com apenas 2 moléculas, quando você tinha que produzir 10. Então, ele vai soltar isso aqui, vai fazer o que tem que fazer, e antes dela voltar, o medicamento vai fazer com que essa serotonina fique mais tempo aqui atuando. Porque se ela voltar, lembra que eu falei que esse que produziu vai degradar? Ela vai deixar de existir. Se ela atua aqui nesse centro, então quando eu tomo remédio, eu bloqueio que ela volte para ela ser degradada, ela fica mais tempo sendo utilizada. E é para isso que existem os antidepressivos, para usar as moléculas de serotonina por mais tempo por pessoas que estão com alguma coisa que prejudique a produção dessas moléculas. É frescura ou é bioquímica? Eu ia te perguntar, porque eu tinha uma dúvida, o que acontece com as pessoas que já estão tomando um antidepressivo, mas muitas dizem que, ao mesmo tempo que não é para você sentir, né, coisas ruins, né, tristeza, a pessoa só não sente nada, sabe? O que acontece? Isso geralmente acontece porque quando você toma um antidepressivo, lembra que aqui eu bloqueei a recaptação da serotonina? Eu bloqueio a recaptação também de outros neurotransmissores. Quem me faz sentir é a dopamina. Se eu não tenho dopamina, eu não tenho emoção. Então, ao mesmo tempo que eu bloqueio, então, quando eu digo assim, bloqueadores seletivos de serotonina, e cada vez os medicamentos eles ficam mais sofisticados, então o que traz essa sofisticação é para que esses receptores identifiquem que eles só podem bloquear a entrada da serotonina.
Mas a maior parte dos medicamentos, e até por falhas mesmo dos medicamentos, que às vezes já são mais modernos, eles acabam impedindo a reabsorção de outros neurotransmissores também. Aí, às vezes, ele nem sai, ele nem é produzido. E aí você também atrapalha a produção de neurotransmissores. E nesse caso das pessoas específicas que tomam remédio para depressão, os neurotransmissores que também são comprometidos é a dopamina. Aí a pessoa fica de boa, a pessoa não fica deprimida, mas a pessoa fica uma pessoa que fica sem sentimentos. Ela simplesmente não reage mais a nada. Eu passei por uma experiência dessa com um ansiolítico. Eu tinha que passar por uma situação e disse assim, nossa, realmente vai ser uma situação muito pesada, eu vou tomar um medicamento para conseguir passar por isso. Aí eu comecei a tomar um medicamento chamado Rivotril. Eu tomei por 15 dias. Eu disse, gente, não tomo isso nunca mais. Estavam matando na minha frente e eu não estava sentindo nada. Você vê o mundo, alguém está te enfiando a faca e você simplesmente... Tem gente que o organismo já não reage assim. Isso também é da individualidade metabólica de cada um. Mas no meu caso, bastou 15 dias para eu ficar a pessoa mais insensível do mundo. Eu realmente não reagia a nada. Era impressionante. E eu conseguia fazer essa leitura, gente, mas eu não estou sentindo nada. Só que tem gente que realmente, a gente chegou numa geração que as pessoas não querem sentir. As pessoas não sabem lidar. Então, tudo que a gente, para a nossa sobrevivência, a gente tem que sentir medo. O medo faz parte da nossa sobrevivência. Nós chegamos até aqui porque nós sentimos medo. O medo, ele nos resguarda de várias coisas, mas as pessoas não querem sentir medo. Tudo coloca no pacote da ansiedade. Porque as pessoas não querem sentir. As pessoas não querem sentir paixão, as pessoas não querem sentir empolgação, porque a empolgação elas confundem com alguma coisa que vai tirar do eixo. Então, o sentir virou uma coisa que as pessoas não estão sabendo lidar. E agora as pessoas estão se automedicando ou hipermedicando, polimedicando, né, que às vezes são diversos medicamentos, e os médicos estão normalizando as pessoas não sentirem. Os médicos ruins, é claro. Porque os médicos bons vai saber que a pessoa está passando por um processo ou que ela está precisando manejar aquele sentimento que com uma terapia daria resultado, ou realmente ela está passando por um processo só que vai ser pontual, vai ser manejado com medicamento, aquilo vai passar e ela tem que depois voltar a manejar, a lidar com os sentimentos. Porque a gente tem que lidar com os sentimentos. Nós somos seres humanos. E a gente consegue desenvolver coisas muito boas através dos sentimentos. Se a gente não sentir, a gente não evolui mais, gente. A gente para. A gente vira um monte de estátua. Mas o problema é esse, que as pessoas não querem sentir, não querem lidar com nenhum tipo de sentimento. E aí taca a medicação. Não se automediquem, tá? Porque o que acontece muito, essa questão do que a Lu está falando sobre quem toma medicação, antes do intervalo a gente estava falando sobre o psiquiatra. Mas a gente sabe que são as minorias das pessoas que procuram o psiquiatra, que é o médico especializado, que pode passar um remédio que vai mexer lá com os seus neurotransmissores. Apesar de poucas pessoas irem, por que tem tanta gente que toma remédio controlado? Que vai mexer com isso? Por quê? O Brasil é um dos países que mais toma remédio controlado. Mas é um dos países que menos procura psiquiatra. Essa conta não fecha. A farmácia da esquina vende. Às vezes a tia que tem algum o vizinho, né? Saúde, Vê qualquer coisa assim, eu tenho uma amigo, receita azul para te dar. Ela fala assim, toma aqui. Então, não tome medicação de terceiros. Independente seja para emoções, para pele, para qualquer coisa, não tome medicação de terceiros. Não comprem sem saber, porque, e lá no TikTok, a mulher falou lá, nossa, se tomar 3 gotinhas de Rivotril, tu vai dormir. Não façam isso. Eu tô com problema de dormir, tô com uma insônia muito brava. Aí a pessoa, poxa, vou ver o que eu posso fazer. Aí vai lá no TikTok, porque eles não procuram em lugar. Não, aí a pessoa não vai tirar o energético, não vai reduzir as telas, a pessoa não vai fazer uma terapia de sono, vai tomar 3 gotas de Rivotril. Acho que uma fala interessante da Lu que chama minha atenção, até por ter esse processo todo da questão do tratamento e tal, é em relação de buscar ferramentas para... Vocês são jovens, eu também sou jovem junto com vocês, e eu sei que às vezes é difícil pra gente o sentir. Então, sentir medo, sentir
exaustão ou sentir paixão, qualquer coisa que saia do nosso controle, né? Mas a questão dela falar da procura do psiquiatra para quem realmente está passando por essas questões mentais, mas ela falou sobre a questão das ferramentas também. O remédio ele vai te ajudar até certo ponto, mas você aprender a lidar com o seu problema, você quando tem problema de estômago, geralmente você procura um médico, faz o tratamento e depois você faz a dieta para evitar ter aquele problema. Então, quando você tem uma doença da mente também, a questão é você vai procurar um médico, fazer o tratamento, que talvez seja tomar o remédio, e através da terapia, aprender a lidar com os seus sentimentos também. Então, fazer a dieta? É a dieta, são ferramentas. E talvez você vai aprender a lidar que, comer o chocolate vai deixar meu estômago ruim, então você vai aprender a ter ferramentas também para lidar com aquelas emoções que às vezes elas vão sair um pouco do controle. Mas com o dia a dia, com a terapia, não falo nem sobre os remédios, vocês vão aprender a lidar com essas emoções também. Então, talvez evitar a dor do estômago seja um bom... Eu uso como uma analogia muito forte, porque eu tenho problemas gastrointestinais também. Então, para trazer para a realidade de vocês, digamos que caísse uma chuva muito forte agora no final da tarde. Todo mundo aqui chegasse molhado em casa, encharcado. O que vocês iam fazer? O que vocês fazem quando vocês pegam chuva na rua? Eu tomo banho. Você faz o quê? Toma banho, depois do banho faz o quê? Se aquece, né? Fica aquecidinho, depois de ficar exposto. Porque você sabe que se você não fizer isso, depois de pegar uma chuva muito grande, ficar de qualquer jeito, o que vai acontecer daqui uns 2 dias? Vai ficar resfriado. Ou menos, né? Depende muito do metabolismo de vocês. É a mesma coisa. Assim como vocês sabem que se vocês pegarem chuva, se o tempo virar, tá vindo uma previsão de tempo, e você ficar com uma blusinha de regata e um shortinho na rua, com o peito exposto, o que será que vai acontecer? Então vocês já sabem que quando vai acontecer algumas coisas, você precisa fazer medidas para se prevenir de um resfriado, de uma gripe. Então é a mesma coisa para as questões mentais. E aí você se previne. Como que você descobriu que quando está no frio você tem que se proteger? Quando pega a chuva você se protege? Porque alguém te ensinou, porque alguém te falou. Então as mesmas coisas para lidar com as suas emoções. Eu estou ansioso, a gente não vai saber o que fazer quando você está lidando com aquilo pela primeira vez. Então você vai procurar alguém que possa te orientar. Aí a pessoa te passa uma orientação e você vai aprender aquilo ali e vai seguindo. Então não precisa de um medicamento todas as vezes para lidar com alguma coisa. Às vezes você consegue lidar com uma coisa antes que ela existe. Você evite que ela aconteça. E para isso vocês buscam a ajuda certa. Acho que também é importante a relação da buscar ajuda quando você realmente tem um problema, porque é o que a Lu falou. Não é só porque você tem uma emoção, se você sente medo, que você realmente está com ansiedade. Às vezes você só está sentindo medo, mas você não se permite sentir o medo. E hoje em dia, eu sei que na nossa idade tudo é muito alarmante, tudo é muito, meu Deus, eu vou morrer. Mas às vezes é só um medo e faz parte da vida. Às vezes é só uma perda grande, às vezes é só um luto, às vezes é só um namorico, às vezes é um crush. Então, não necessariamente você precisa de um psiquiatra, mas quando precisar, o psiquiatra está lá. Mas é importante que vocês pensem para além do remédio. Então, além de pensar, por exemplo, no energético, talvez dormir mais cedo, sabe? Sair dos desvios, como fala, do caminho mais rápido. Sair do atalho. Sai um pouco do atalho, sabe? Existe vida fora do atalho, é um caminho legal, eu prometo pra vocês. É a vida como funciona mesmo. Então, sair do TikTok talvez seja mais legal, dormir mais cedo, aproveitar o dia, sabe? Sair das telas. Então, isso ajuda realmente. Cara do Lucas. Isso ajuda na ansiedade. Mas, em suma, é isso. O que eu quero falar para vocês é que a gente vive num mundo que a gente está sendo exposto o tempo todo. A cada geração que passa, nós estamos mais doentes. Essas doenças afetam todos os nossos órgãos. Relacionando as mudanças climáticas, os eventos, e cada vez que a gente vai estar mais exposto a isso, então a nossa sociedade vai ter mais casos de pessoas com ansiedade climática e outras doenças derivadas disso também, porque se o corpo está adoecendo de outra forma, porque o planeta está doente, então isso também tem consequências na nossa saúde mental, ao tempo que faz com que o nosso cérebro funcione de maneira diferente, porque ele está intoxicado de várias formas. Inclusive pelos estímulos que nos intoxicam, não apenas pelo que a gente consome, mas pelo que a gente inspira e pelo que a gente vê.
né? Tanto que se fala muito de terapia de imagem. Às vezes a gente se expõe a ficar o tempo todo vendo coisas que são negativas, mas isso afeta o nosso comportamento, afeta a nossa mente, afeta a maneira e tipos de neurotransmissores que o nosso cérebro acha que tem que produzir. O cérebro da Vivi estava achando que tinha que produzir adrenalina o tempo todo. Como é que ela vai relaxar se ele está produzindo adrenalina o tempo todo? Porque ela está o tempo todo estimulando que ele produza aquilo e ele fica achando que tem aquela necessidade. Então, o que a gente vê, onde a gente está, a gente vai modificar para a gente sobreviver. Primeiramente, a gente vai sobreviver. E a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver e ter qualidade de vida. E o que eu deixo aqui de mensagem dessa aula para vocês é que acolham, entendam aquele que está exposto a isso e aquele que desenvolve a doença, e não sejam vocês as pessoas que acham que a doença que acontece no órgão cérebro é uma doença diferente do que acontece no resto do nosso corpo. Ela merece cuidado da mesma forma quando a gente adoece de outras questões. Aí agora eu vou passar para vocês aquele negócio ali que a Letícia está, e eu vou pedir para vocês falarem sobre o que a gente falou aqui na aula, ou seja, eu falei mais, de qualquer ponto da aula, desde o início, lá da visita da Transpetro, da visita ao Parque Natural de Mauá, toda essa questão que nos afeta da saúde dos nossos órgãos. Podem começar, Lucas. Eu ainda estou formulando para você, né? Eu não entendi direito a pergunta. Qualquer ponto do nosso encontro de hoje, o que foi que mais te marcou? O que é que ficou? Ponto que você queira destacar, que te chamou a atenção. Visita técnica. Não vamos usar isso. Mas a Mayara falou que a gente tem que usar sapato fechado e calça até semana que vem. Foi uma coisa que aconteceu na aula, mas não conta, tá? Não vale. Ela falou. Ué. Ela também está formulando. Tu vai acabar primeiro que ela. Que me marcou, é porque, tipo assim, eu não vim no dia que não lembro, da visita da Transpetro. Eu não vim, não sabia. E aí eu gostei de saber mais da história, porque eu fui no parque, só que eu não sabia dessa história, do que ele contou aqui. E aí depois de hoje, Tu gostou da fofoca, né? Em outras palavras. A parte que ela gostou foi da fofoca. Aí eu entendi mais. E lá também, quando falou que... Antes de ir, eu pesquisei um pouco. E aí, quando eu vi que foi uma área que foi totalmente destruída e que as pessoas ajudaram e tudo mais, eu achei muito interessante. Ainda mais eu que não sabia nada, né? Cheguei lá e gostei de saber. Massa. E esse buquê aí? Ela tá sem saber o que é que fala primeiro. Se é o que eu disse primeiro, você explica o buquê. Não, o buquê eu ganhei da Júlia mesmo, por conta de uma apresentação de dança, né? Que... Menino Vitor arrasou, gente. Aí ela não conseguiu chegar a tempo, aí ela me deu hoje o buquê. Parabéns. Obrigada. Aí, voltando ao outro assunto, eu nem fui. Eu nem fui na visita técnica. Por causa disso, pra ganhar um buquê depois. Mas eu acho que... Não sei, de lá, sim, não tem nada que me marcou, porque eu não estava presente lá, né? Mas sobre mais essa situação mesmo, né? Que a Mayara, eu cheguei aqui, ela já estava comentando sobre o pessoal que comprou energético, né? E aí achou chato a visita técnica por conta disso. E aí, só isso mesmo, né? Aí no final a gente teve, né, uma conversa com você sobre essas questões do mental, né? Que envolve muito isso. Só isso mesmo. O que eu achei interessante foi a parte da comunidade, né, de lá do parque, que eles realmente se juntaram para poder recuperar aquela área e não precisaram muito do esforço das pessoas que realmente deveriam se responsabilizar. Eles pegaram porque eles sofreram com as consequências daquilo. Exato. E eles mesmos foram atrás, né, de recuperar e de conseguir o que eles queriam de novo, que é a renda deles. Porque eles viviam daquilo e acabou sendo destruído. E eles tiveram que tomar a responsabilidade, mesmo tendo sido as vítimas da situação.
E também achei muito interessante a parte do como as doenças do nosso corpo, em vários outros órgãos, afetam também o nosso cérebro. Eu? Só um pouquinho. Não, é porque é um ponto da aula, gente. No ponto da aula. Achei que era porque é o pulo para de Matheus. Isso aí é outra coisa. Eu gostei bastante sobre a bioquímica do estresse crônico, como está escrito ali, mas entender como os neurotransmissores funcionam funcionam e como as doenças mentais, os distúrbios estão relacionados a isso e a todos os outros problemas que a gente pode ter. E foi mais isso mesmo. Você, Gigi, o que você gostou da aula hoje? Assim, eu não esperava que o assunto de hoje seria esse, mas eu achei muito interessante, porque é um assunto que muitas pessoas não comentam sobre, que é até mesmo a questão de achar que o cérebro meu Deus, a doença do cérebro é uma coisa totalmente diferente, que não precisa ser comentada, e que eu achei muito interessante, que eu não sabia como que funcionava, eu não sabia como que a proporção que tem. E que, não sei, é diferente, eu achei interessante. E que outras pessoas que não tenham essa oportunidade, que precisam saber dessa importância. Eu não sei explicar, mas eu entendi. Eu também não consegui explicar, mas que outras pessoas... precisa ser mais falado, precisa ser mais comentado. É isso. Eu me embolei, eu fiz... O que eu achei interessante foi na visita técnica que o Mangue falou que tinha algumas árvores que eram salgadas. Inclusive até a Karen passou, amigo, ela lambeu. Eu achei... Ela pode? Ela perguntou assim, pode? Pode. Acho que ela queria saber se era tóxico, não sei. Era bom. Ele falou que era salgadinho. Mas é salgadinho mesmo. Aí ele falou também que tinha umas que eram meio doce. Só que eu achei... Não, essa ela não experimentou, só a salgada. Aí isso eu achei bem interessante, que é uma área que está mais concentrado o sal, aí por isso que é uma parte mais salgada. O que mais me impactou na aula de hoje foi a questão de pensar sobre a ansiedade climática, né? Que a gente não é normalmente falado muito sobre isso, mas é algo que, tipo, desastres naturais não só afetam tanto o social das pessoas e economicamente e tal, mas também a mente delas. Então, a questão da preocupação e, tipo, linkando com a questão da visita. Querendo ou não, foi um desastre natural que aconteceu lá, que foi causado pelos seres humanos, né? Que foi a questão do petróleo que afetou o mangue. E aí, pensando, tipo, na ansiedade, talvez, dessas pessoas que tiveram que se restabelecer também economicamente, e porque os catadores, enfim, pescadores não tinham mais a oportunidade de pescar e catar como antes por causa do desastre natural que aconteceu. Então, eu acho que isso, dessa questão da ansiedade climática, que é algo que é pouco falado, mas que é muito importante de ser discutido. O que mais me chamou a atenção Foi foi... o sal. Oi? Que? O sal. O sal. Ah, tá, perdão. É que meu vídeo tá ruim. Ah, tá. Mentira, nem tô usando direito. Não tô usando. Eu já comprei, só que eu não tô usando ainda. O que mais me chamou a atenção foi a questão dos antidepressivos, porque eu tenho 2 amigos com depressão, até onde eu sei, e um deles eu já conversei assim, aí ele falou, tomei antidepressivo, aí eu perguntava o que ele sentia quando tomava, ele falava que nada, e isso meio que me preocupava, porque se ele toma antidepressivo era para fazer algum efeito, sei lá, para melhorar alguma coisa, diminuir o que ele está sentindo. Aí você explicou bem, né, que na verdade não bloqueia assim os sentimentos, as emoções, se você não sente nada. Eu gostei de saber disso, né, porque para mim tem que funcionar de alguma forma, né. Uhum. E saber que causa algum Tem que dar efeito, qualidade de mesmo vida, não causando né? efeito nenhum, é bom. O que eu gostei da aula foi, igual algumas pessoas falaram, foi justamente o gancho que você conseguiu construir entre a visita técnica, o manguezal, e falar sobre saúde mental e como tudo isso funciona, porque
eu percebi que esse gancho veio a partir do momento que você disse como que os eventos climáticos eles afetam não só a parte econômica, né, social, mas também a nossa própria saúde e nossa saúde mental, né? Porque quando pensamos em mudanças climáticas, eu acho que de imediato a gente pensa na física. Uhum. A gente tende a não pensar tanto em como o nosso psicológico fica. Então, eu gostei bastante dessa parte. Como eu não fui na visita, eu gostei de saber o que aconteceu lá. Achei muito importante também a parte que as pessoas se uniram para poder reflorestar. E é isso. O que mais me chamou a atenção na aula de hoje foi que eu não imaginava que no curso a gente ia chegar nessa parte de saúde mental. E, né, ao decorrer do curso, como ela disse, né, como você chegou nesse gancho, eu vejo que é muito importante falar sobre isso também. O que me chamou a atenção também foi a parte dos receptores em questão de como fica quando você toma remédios e tal, em questão da depressão, assim. Eu te fiz essa pergunta porque, como a Karen falou, eu também tenho, né, amigos que têm depressão e utilizam esse remédio. E eu acho que praticamente todos que utilizam esse remédio me falaram dessa mesma coisa, de não sentir nada. E aí eu fiquei me perguntando e essa parte me marcou bastante, assim, também. O que me marcou foi tudo, né? A aula da Lu maravilhosa, não tem como sair com algum ponto específico. Ai, Vitor Hugo. Acho que o ponto que eu mais gostei foi quando você falou da parte do cérebro, da depressão, que a gente brinca, não leva a sério. E acho isso importante você trazer um tema desse para uma turma com jovens, porque, igual eu falei, antigamente eu já brinquei com isso, não levava esse tema a sério. E é importante você conscientizar a gente, mostrar a importância de cuidar e trazer esse questionamento pra gente. Então, eu não esperava que hoje a gente ia falar sobre isso, sobre os problemas mentais. E achei que a gente ia falar mais da visita técnica. E o que mais me chamou a atenção, eu acho que para eu que vivi aquilo lá no... Eu acho que foi a ansiedade climática. Porque eu vivi aquilo e tipo, depois que aconteceu aquilo, um ou 2 dias depois, caiu um sereno, já tinha grupo do bairro, todos os outros indo olhar o rio e tudo mais. Pra mim, o que mais me marcou foi a parte que a Lu começou a falar sobre os problemas psicológicos, porque é uma coisa que passa muito despercebida e pra gente que é jovem, muitas vezes a gente pensa, isso aí é bobeira, porque nossas próprias famílias falam isso pra gente e acaba que, na verdade, é um problema sério que pode afetar todas as partes do corpo, não só mental. É isso, vocês pegaram a mensagem. Muito obrigada por estar comigo no dia de hoje. Eu sei que vocês... E vou agendar o nosso próximo encontro para a gente falar especificamente sobre projetos, tá bom? Para a gente fazer uma atividade. Beijo para vocês e cuidem da saúde mental de vocês e respeitem quem está do ladinho. Abraço é grátis.